Em nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 29, Pedro fala o seguinte: Pelo que, sendo chamado, eu vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E Emmanuel vem comentar na lição 54 do livro Pão Nosso, razão dos apelos. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto. Invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pecador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa, em que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigado a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de vós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de invocar o sublime Cefas tão somente para ouvi-lo falar? Ou é a questão de hoje, trazida por Emmanuel para a nossa reflexão, ela diz respeito diretamente ao trabalho, ao exercício mediúnico. Porque o que acontece, a comparação que ele faz aqui é bastante interessante. Ele vem falar para a gente assim, né, que Pedro virou para o centurião Cornélio, que era uma pessoa caridosa, reta, era uma pessoa distinta, e fala: por que razão mandastes me chamar? E ele vem falar para a gente o seguinte, vem falar que muitas das vezes a gente está evocando, sem estar se dando conta do porquê, qual é a razão ou qual é o objetivo, espíritos como Bezerra de Menezes, porque a gente ouve em muitos lugares as pessoas evocarem o nome de Bezerra de Menezes. Muitas das vezes a pessoa nem sabe, na verdade, quem foi Bezerra de Menezes, né? A gente para ver a biografia de Bezerra de Menezes, por exemplo, uma biografia maravilhosa, um brasileiro, nascido no Ceará, que o pai era militar das forças imperiais, veio para o Rio de Janeiro, se formou em medicina, foi professor de medicina e foi médico ao mesmo tempo, né? Professor e médico, e chega um determinado momento quando ele conhece a doutrina espírita e conhece o Evangelho de Jesus de verdade, abandona toda a vaidade humana, chegando ao ponto de doar até o próprio anel de formatura para uma pessoa que estava precisando, muito carente do que até do que comer, e ele passa a ser conhecido como médico dos pobres, e logo depois que vem a desencarnação dele, em todos os cantos do Brasil, de ponta a ponta, aparece alguém falando: o doutor Bezerra de Menezes está aqui. Então ele, por estar prestando auxílio, você pede ajuda de maneira indiscriminada, né? Mas vamos fazer uma comparação com o que acontece aqui na Terra. Aqui na Terra, a gente procura as pessoas certas para a solução ou para a orientação da solução de algum problema nosso. Então, por exemplo, se eu preciso resolver um problema familiar, normalmente eu vou lá na matriarca ou no patriarca, eu vou procurar o chefe da casa, ou quem manda na casa, que normalmente nos dias de hoje são as mulheres, né? Então o que acontece? A gente vai lá nas mulheres e fala: o que está acontecendo? Coloca o nosso ponto de vista, pede ajuda, porque hoje é a mulher muito mais do que o homem, que chama todo mundo na chincha mesmo, né? Para poder colocar tudo em prato limpo, lavar roupa suja e apaziguar tudo que está acontecendo dentro de casa. Assim também é a mesma coisa com qualquer autoridade do serviço público. Você vai sentar na frente da pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai falar: você está querendo o quê? Você está me procurando por qual motivo? Por conta disso, eu posso resolver o seu problema, ou então vou te aconselhar a ir para o lugar certo
para o setor certo, para que você busque a solução. Eu estou analisando esse texto aqui sob o ponto de vista nosso, enquanto espírita, aí de maneira muito específica para o público espírita, porque a gente fica observando o seguinte, né? Eu sou do Centro Espírita Leopoldo Machado. Então eu chego na minha casa, eu tenho o costume de Senhor Jesus, querido mestre, querido Leopoldo Machado. Hierarquia? Não, não é hierarquia. Começa sempre por Jesus, mas como eu estou na minha casa e o patrono da minha casa é Leopoldo Machado, e pelo galardão moral, pelo trabalho maravilhoso que ele deixou e que ele continua fazendo no plano espiritual, a gente evoca pedindo proteção para a nossa casa. Agora, se eu estou na minha casa, no meu ambiente familiar, doméstico, e eu, Jesus, Leopoldo Machado, falei, Leopoldo Machado vai pensar assim, né, na minha concepção aqui, que pode ser pequena, mas aproveitando o estudo. Mas por que eu estou chamando Leopoldo Machado para minha casa naquele momento? Qual é a razão? Ah, por uma prece simples? Não, quando eu estou na casa espírita, eu estou chamando ele porque, por exemplo, pelo patrono, pelo exemplo que ele é de espírita e pelo conhecimento que ele tem de unificação espírita, de fundação de casa espírita e manutenção, de fundação de confederação, como ele fez, né? Federação Espírita, Confederação. Ele, de repente, vai estar intuindo a gente para que a gente possa estar levando o nosso caminho da melhor maneira. Mas na minha casa, eu estou chamando Leopoldo Machado por que razão? Né? Então a gente conhecer esses espíritos e saber como é que eles trabalharam enquanto estiverem encarnados e até ter algum conhecimento das notícias que chegam até a gente de como eles se encontram hoje, vai poder fazer a gente direcionar de maneira mais correta. Porque, por exemplo, Eurípides Barçanufo é um espírito que eu tenho um apreço muito grande, eu tenho uma admiração muito grande, mas eu vou evocar o espírito de Eurípides Barçanufo por que razão? Para o quê? Seu Altivo Panfiro, querido Seu Altivo Panfiro, né, fundador do Centro Espírita Leon Denis, e que um espírito que deu oportunidade de trabalho para tanta gente, abriu estradas e o tempo todo estimulando cada um dentro da sua limitação a trabalhar. Se eu for falar sobre trabalho e evocar Seu Altivo, eu vou estar tendo uma utilidade. Eu vou estar falando para o Seu Altivo, assim, igual a gente fala com o Dr. Herman, às vezes quando a gente vai conversar com o Dr. Herman. Seu Altivo, no campo mediúnico, meu trabalho estava assim, o que o senhor acha? Eu posso começar a fazer dessa maneira ou não? E aí eu começo a ter as minhas respostas de maneira intuitiva aqui, ou então às vezes até diretamente através de um médium. O que é até mais interessante o que eu estou falando para vocês, porque ó, eu no meu campo íntimo fiz a minha prece sem pronunciar uma só palavra, direcionado para o Seu Altivo. Daqui a pouco vem um médium e fala para mim, ó, Seu Altivo está aqui dizendo para você que você tem que fazer assim, melhor você fazer dessa maneira. Pô, quando essas experiências acontecem, é agradável demais, é gostoso demais. Agora, eu vou chamar o Seu Altivo sem motivo nenhum. Gente, o espírito como o Seu Altivo, eles estão aí envolvidos com essas tarefas aí de socorro, nessas colônias de trabalho, porém todos essas casas igual o nosso lar, né? Esses lugares por aí, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aí você vai evocar o Seu Altivo sem ter uma razão específica. Então ele vem dizendo para a gente que todas as vezes que a gente for apelar para qualquer espírito, né, a menos que seja Jesus. Porque Jesus, a gente sabe que, pô, já que a gente está aqui no planeta Terra, que o planeta que o governador é ele é a autoridade máxima aqui para a gente, no campo sob o ponto de vista moral, sobre todos os pontos de vista. Ele é o diretor dessa grande escola. Então, a minha oração, de maneira mais segura, vai sempre começar direcionada ao Cristo. Mas depois, aqueles intermediários que a gente vai utilizando, eu vou convidar vocês para a gente procurar o Livro dos Espíritos na pergunta 666. Pode-se orar aos bons espíritos? A resposta, pode-se, porque a oração sempre é permitido, pode-se. Mas já fica sabendo o seguinte, eles só vão responder ou atender a gente na medida da capacidade deles e também na disponibilidade de tempo que eles tenham também. E também, principalmente, coloca lá, né? Se tiver autorização de Deus. Se não tiver autorização de Deus, ele não vai atender. Se estiver ocupado, não vai poder atender. Então, a maneira mais segura é o quê? Vamos evocar diretamente ao Pai e a gente até evita, né, esse tipo de indagação aqui do Pedro. Peraí, mas por que razão mandastes me chamar? Quando a gente vai conversar com o Dr. Herman, o Dr. Herman é bem específico. Por que vocês estão aqui, meus filhos? Trata a gente com um carinho tão grande que a gente se sente aqui, ó, filho mesmo do coração dele.
assim que deve ser, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.